Olá pessoal, estamos de volta. Segunda videoaula sobre equações do primeiro grau. Vamos dar continuidade à resolução de exercícios das equações com coeficientes fracionários. Vamos à aula. Prefeitura de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, para ASG. O proprietário de uma mercearia pretende reaplicar o lucro mensal de suas vendas na aquisição de novos produtos. Ele pretende gastar do lucro 1/4 com alimentos, 2/5 com bebidas e R$ 3.000 com material de limpeza. Se depois da aquisição desses produtos, ele ainda deseja ficar com R$ 850 para gastos pessoais, o seu lucro mensal deve ser de... Galera, qual é a dica? Particione as informações. Depois, junte todas elas e construa a equação. Percebam que a questão diz que o proprietário quer gastar com alimentos 1/4 do lucro. Então, está aqui. O que ele vai gastar com alimentos é o lucro dividido por 4. Quanto é que ele vai gastar com bebidas? Bom, ele vai gastar com bebidas 2/5 do lucro. Do seu lucro, ele também vai gastar R$ 3.000 com material de limpeza. Foi o que o exercício nos diz. Além disso, ele vai ficar com R$ 850 para gastos pessoais. Então, vejam só. Ele pegou todo o lucro e dividiu para essas 4 despesas. Ou seja, quando a gente juntar todas elas, nós vamos encontrar o lucro do proprietário da mercearia. Temos uma equação construída. Agora é só substituir os valores de alimento, bebida, material de limpeza e gastos pessoais para descobrir o lucro do proprietário. Vamos lá? Observe. O valor de A é L sobre 4, o valor de B, 2L sobre 5, material de limpeza, 3.000 e gastos pessoais, 850. Tudo isso é igual ao lucro. Galera, equação com coeficientes fracionários. O que é que nós fazemos? Tiramos o MMC entre os denominadores da fração. O MMC entre 4 e 5 é igual a 20. Lembram das nossas aulas de MMC? O que é que isso significa? Nós vamos reduzir essas frações a um único denominador comum, que é o 20. Então, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes L, 5L. Mais 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 3.000 dá 60.000. 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 850 vai dar 17.000. Então, observe. Temos uma igualdade toda em função de L, ou seja, toda em função do lucro. Galera, vejam só. 5L mais 8L, nós temos 13L. 60.000 mais 17.000 vai dar 77.000. O 20 que está dividindo vai passar multiplicando. 20 vezes L dá 20L. 13L está positivo, então ele vai passar para o outro lado negativo. 20 menos 13 dá 7. Então, nós vamos ter 7L igual a 77.000. Se o 7 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. 77.000 dividido por 7 vai dar 11.000. Esse é o valor do lucro do proprietário dessa mercearia. Qual é a alternativa que responde ao exercício? É a letra C, de como é bom
estudar matemática. Tudo bem, pessoal? Com essa resolução é sempre assim. Encontramos coeficientes fracionários, nós tiramos o MMC e depois é só sair para o abraço. Beleza? Vamos para a próxima questão. Câmara de Salgueiro, no Pernambuco, para agente administrativo. Ao receber uma ajuda de custo no final do mês, uma senhora gasta 1/6 com a taxa de energia, 3/5 do que sobra com a alimentação e ainda lhe restam R$ 80. Analisando as alternativas abaixo, a equação que traduz essa situação é... Meus amigos, vamos lá. Essa senhora recebeu uma ajuda de custo no valor de X reais. Nós não sabemos quanto é, mas o enunciado nos disse que ela gastou com energia 1/6 desse valor. Então, está aqui. Do que sobrou, ou seja, se ela gastou 1/6, está sobrando 5/6. Do que sobrou, ela gastou 3/5 com alimentação. Então, veja, com alimentação, ela gastou 3/5 do valor que estava sobrando, os 5/6. Essa é a interpretação. Essa é a dificuldade da maioria das pessoas. Mas, particionando as informações, não há erro. A equação irá ser construída. Galera, nós temos 5 no numerador e 5 no denominador. Observem que esses números podem ser cancelados. Temos 3 no numerador e 6 no denominador. Ambos os números podem ser simplificados por 3. Então, observem. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes x dá x. 6 dividido por 3 dá 2. Então, está aqui. Com a alimentação, a senhora gastou x sobre 2. A metade da ajuda de custo. O que foi que ainda restou? Ainda restou R$ 80. Essa é a composição da ajuda de custo recebida pela senhora. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente somar o valor gasto com a energia, com o valor gasto com a alimentação e ainda com os R$ 80 que lhe restaram, nós iremos encontrar todo o valor da ajuda de custo. Qual é a alternativa que traz essa equação? É a letra D, de questão dada. Tranquilo, meus amigos? Com mais uma resolução? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos para a próxima questão. Prefeitura de Capistrano, no Ceará, para agente administrativo. Em um tanque de combustível foram colocados 8 litros de gasolina. O ponteiro do marcador de combustível, que indicava 1/3 da capacidade do tanque, passou a marcar 4/5. O valor da capacidade total do tanque em litros é... Galera, vamos lá. O tanque estava marcando quanto da sua capacidade? Ele estava marcando 1/3. O que foi que aconteceu? Foram adicionados 8 litros de combustível e o ponteiro do tanque passou a marcar 4/5 da sua capacidade. Essa é a nossa equação. De uma linguagem corrente, nós extraímos uma linguagem matemática. Se nós temos uma soma envolvendo fração, nós tiramos o MMC. O MMC entre 3 e 1 é o 3. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes T dá T.
3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Tudo isso é igual a 4t sobre 5. Galera, o 5 que está dividindo vai passar multiplicando todo mundo que está do outro lado da igualdade. A mesma coisa o número 3. Então, observem. O 5 vai passar multiplicando t mais 24 e o 3 vai passar multiplicando o 4t. Aplicando a propriedade distributiva, nós temos 5 vezes t, 5t, mais 5 vezes 24 dá 120. 3 vezes 4 dá 12. Agora vejam, o 5 está positivo, passa o quê? Negativo. 12 menos 5 vai dar 7. Então, nós vamos ficar com 7t igual a 120. 7 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a capacidade do tanque é de 120 dividido por 7. É o que diz a letra E de Esperança, que todos vocês irão passar em seus concursos públicos. Beleza, galera? Mais uma questão de equações com coeficientes fracionários respondidos. Observe que o padrão é o mesmo. Quando você pega a ideia, pega o raciocínio, não há dificuldades. Vamos para a próxima. Prefeitura de Salvador, na Bahia, para assistente administrativo. Um automóvel percorreu 2/5 da distância entre duas cidades e depois mais 2/3 da estrada restante. E desse modo faltavam 18 quilômetros para completar a distância entre as duas cidades. A distância entre essas cidades é de... Galera, vamos lá. Observe. A questão dividiu a distância entre essas cidades em 3 partes. O primeiro percurso foi de 2/5 da distância. Então, está aqui. O primeiro percurso foram 2/5 da distância. Agora, observe. Qual foi o segundo percurso? A questão disse que foi 2/3 do restante. Se no primeiro percurso o automóvel percorreu 2/5, quanto é que está faltando? Está faltando 3/5. E desses 3/5 restantes, o automóvel percorreu 2/3. Então, está aqui. O segundo percurso é igual a 2/3 do que estava restando, os 3/5. Essa é a interpretação. É aqui, mais uma vez, a dificuldade das pessoas. Mas observem, as ideias vão se repetindo. À medida que a gente vai resolvendo questões, as ideias vão fluindo em nossas mentes. Temos o 3 multiplicando e o 3 dividindo. Então, podemos cancelar esses números. Nós vamos ficar com 2 vezes d, dá 2d. O 5 que está dividindo permanece. Galera, após esses 2 percursos, ainda faltam 18 quilômetros. Olhe só o pulo do gato. No primeiro percurso, nós percorremos 2/5. No segundo, 2/5. Ainda está faltando 18 quilômetros, que corresponde a quanto? Corresponde a 1/5 da distância, galera. Se nós percorremos 2/5 aqui e 2/5 aqui, para fechar a distância, está faltando 1/5. Então, vejam, 1/5 da distância corresponde a 18 quilômetros.
O 5 que está dividindo vai passar multiplicando. 5 vezes 18 é igual a 90. Essa é a distância entre essas cidades. A letra E de esperança é a resposta do nosso exercício. Tudo bem, galera? Com essas questões de equações do primeiro grau, com coeficientes fracionários, tentei trazer para vocês as ideias sobre essa parte da nossa matéria. Espero que vocês estejam entendendo. Vamos seguir com a nossa aula. Outro estilo bastante comum é de questões envolvendo múltiplos de um determinado número que nós não sabemos qual é. E a questão quer justamente descobrir qual é esse número. Observe. Instituto de Previdência do município do Leme, no estado de São Paulo, para procurador. O triplo de um número somado com a metade de seu antecessor é igual a 178. A soma dos algarismos do número considerado é. Então, veja. Temos uma linguagem corrente e vamos transformá-la em uma linguagem matemática, em uma equação. Galera, o triplo de um número. Quem é esse número? É um número x. Nós não sabemos quem é. Então, o triplo desse número vai ser 3 vezes ele. Somado está aqui. Aí vejam, a metade do seu antecessor. Quem é o antecessor de x? É x menos 1. Quem é a metade de x menos 1? É x menos 1 dividido por 2. Tudo isso é igual a 178. Está aqui. Tudo isso é igual a 178. Temos uma equação do primeiro grau. O triplo de um número está aqui, somado com a metade do seu antecessor, é igual a 178. Linguagem corrente, linguagem matemática. Temos uma soma envolvendo fração, tiramos o MMC. Nesse caso, o MMC entre 2 e 1 vai ser o próprio número 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x menos 1 dá x menos 1. Tudo isso igual a 178. Galera, 6x mais x vai dar 7x menos 1. O 2 que está dividindo passa multiplicando. 2 vezes 178 vai dar 356. Um negativo passa positivo. 356 mais 1 vai dar 357. 7 que está multiplicando passa dividindo. 357 dividido por 7 vai dar 51. Professor, não tem essa alternativa. Por quê? Porque a questão quer saber a soma dos algarismos do número considerado. Somando 5 mais 1, que são os algarismos do número considerado, 5 mais 1 vai ser igual a 6. É o que diz a letra E. Beleza? Muito comum, pessoal, esse estilo de questão. O dobro de um número, o triplo de um número, o quíntuplo de um número. Nós vamos resolver muitos exercícios ainda sobre isso. Essa parte também é muito cobrada lá nos sistemas de equações, que nós iremos ver mais adiante. Vamos seguir com a nossa aula. Vamos para mais uma. Prefeitura de Itanguá, no Rio de Janeiro, para técnico de enfermagem. Aos domingos, Bruno faz um treino com a sua bicicleta. Em um certo domingo,
Após alguns quilômetros, parou para tirar algumas fotos e a seguir percorreu o quadruplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Se ao todo percorreu 20 quilômetros, quantos quilômetros percorreu após a parada para as fotos? Galera, nós temos dois momentos. Em um primeiro momento, ele percorreu uma certa quantia de quilômetros, que nós não sabemos quanto foi. Ele tirou algumas fotografias e, após essas fotografias, nós tivemos um segundo momento, em que Bruno percorreu o quadruplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Ou seja, se no primeiro momento ele percorreu X quilômetros, no segundo momento ele percorreu 4 vezes X quilômetros, o quadruplo da distância anterior. Esses dois percursos somados foram iguais a 20 quilômetros. Foi o que o exercício nos diz. Está aqui, a nossa equação. X mais 4x dá 5x, igual a 20. O 5 que está multiplicando passa dividindo. 20 dividido por 5 dá igual a 4. Qual é a resposta? A letra A, né, professor? Cuidado com essas peças. A questão quer saber quantos quilômetros percorreu após a parada para as fotos. Se na primeira parada ele percorreu 4 quilômetros, o valor de x, olha. Na segunda parada ele percorreu o quadruplo, ou seja, 4 vezes 4 vai dar 16 quilômetros. É o que diz a letra D, de questão dada. Você não pode perder uma questão como essa na sua prova. Tem que ser uma pontuação garantida. Tudo bem, meus amigos, com essa questão? Tranquilo, professor. Estou gostando. Ótimo, galera. É para isso que eu me esforço, para que vocês entendam a matéria. Vamos seguir. Pessoal, outro estilo de questão que causa arrepios em muitas pessoas são as questões envolvendo idade. Aqui eu vou dar dicas para que vocês entendam por onde começar e nós vamos fazer muitos exercícios para pôr em prática essas dicas. Observe. Prefeitura de Nova Esperança do Sul, no Rio Grande do Sul, para monitor de creche. Minha tia disse que, daqui a 4 anos, a idade dela será o triplo da idade que ela tinha 26 anos atrás. Qual a idade dela? A primeira dica que eu dou é para que vocês tentem estabelecer um marco temporal. Qual seria a idade dessa pessoa hoje? Nós não sabemos. Uma idade aí qualquer. O que foi que a questão disse? Olha, daqui a 4 anos. Então, nós precisamos adicionar 4 anos à idade dessa pessoa, dessa tia que o exercício se refere. Então, daqui a 4 anos, a idade da minha tia será, ou seja, vai ser igual ao triplo da idade que ela tinha 26 anos atrás. Então, da idade dela hoje que nós estabelecemos, nós vamos retirar 26 anos. 26 anos atrás. Então, vejam, essa é a nossa equação. A idade da minha tia, daqui a 4 anos, será o triplo da idade dela, 26 anos atrás.
Ah, professor, é assim, galera. Estabeleçam um marco temporal e vá adicionando ou subtraindo as idades de acordo com o enunciado. Acabou. Observe. O 3 está multiplicando i menos 26. Pela propriedade distributiva, nós vamos fazer 3 vezes i dá 3i. Mais por menos dá menos. 3 vezes 26 dá 78. Tudo que tem i nós deixamos em um lado da equação, tudo que não tem i nós deixamos do outro. Ou seja, nós vamos fazer o 4 permanece desse lado, 78 está negativo, passa para cá positivo. Esse i que está positivo vai passar negativo. Então, nós vamos ficar 4 mais 78 dá 82. 3i menos i dá 2i. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 82 dividido por 2 vai dar 41 anos. Essa é a idade da tia que o exercício se refere. É o que diz a letra D de questão danada. Tranquilo, galera? Com essa primeira questão sobre idade, vamos fazer mais questões. Prefeitura de Paial, em Santa Catarina, para técnico de enfermagem. A idade de uma pessoa, hoje, é a diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a 50 anos e a metade da idade que ela tinha há 30 anos. Hoje, essa pessoa tem. Galera, esse exercício já nos trouxe um marco temporal. A idade dessa pessoa hoje, uma idade I que nós não sabemos qual é. A questão diz que a idade dessa pessoa é a diferença entre a metade. Então, o que nós vamos encontrar, nós vamos dividir por 2, é a metade da idade que ela teria daqui a 50 anos. Então, vamos pegar a idade dela hoje e adicionar 50. A diferença entre a metade da idade que ela teria daqui a 50 anos e a metade da idade que ela tinha há 30 anos. Ou seja, da idade que ela tem hoje, nós vamos retirar 30. Está aqui a nossa equação. Tempo futuro, a gente adiciona. Tempo passado, a gente subtrai. Temos uma diferença envolvendo frações, porém, os denominadores são iguais. Pelas nossas aulas de operações básicas, o que é que nós fazemos? Nós conservamos o denominador e somamos ou subtraímos os numeradores. Nesse caso, nós vamos subtrair. Fazendo o jogo de sinal, menos por mais dá menos. Então, vamos ter menos i. Menos por menos dá mais. Então, nós vamos ter mais 30. Galera, i positivo com i negativo, a gente cancela. O que foi que nos restou? 50 mais 30. 50 mais 30 é igual a 80. E 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, a idade dessa pessoa é de 40 anos. Mais uma vez, é o que diz a letra D de questão danada. Mais uma questão de idade. Muita gente tem dificuldade com isso. Então, a dica que eu dou é: estabeleça um marco temporal e tente, a partir dele, adicionar ou subtrair as
idades, os anos, de acordo com o enunciado. Beleza? Vamos para mais uma. Prefeitura de Colômbia, no estado de São Paulo, para inspetor de alunos. A diferença entre o dobro da idade de Paulo e 10 é igual à adição entre a idade de Paulo e 6. Qual é a idade de Paulo? Galera, vejam. A diferença entre o dobro da idade de Paulo e 10 é igual à adição entre a idade de Paulo, P, que nós não sabemos quanto é, e 6. Olhe só, isso é difícil? Não, isso não é difícil. Nós estamos apenas transcrevendo a linguagem corrente para uma linguagem matemática, pessoal. Não criem barreiras em suas mentes. Vocês devem desconstruí-las e acreditarem que são capazes, que vai dar certo. Isso ajuda muito no aprendizado, ajuda muito na motivação. Galera, tudo que tem P, nós deixamos de um lado, tudo que não tem P, nós deixamos do outro. Ou seja, nós vamos ficar com 2P, o P que está positivo passa negativo, 10 negativo passa positivo. 2P menos P é igual a P. 6 mais 10 dá 16, ou seja, 16 anos é a idade de Paulo. É o que diz a letra C, de como é bom estudar, como é bom entender matemática. Beleza, galera? Essa bateria de questões. Beleza, professor, eu estou entendendo. Ótimo, galera. Era isso que eu precisava ouvir para finalizar essa aula. Espero que eu tenha contribuído com o seu aprendizado. Dê uma força ao nosso canal, inscreva-se, deixe um like, compartilhe. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula.